Olá pessoal, meu nome é João Pedro Santos, sou membro da Liga Acadêmica de Patologia LAPAT, da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, e nossa aula de hoje é sobre tetralogia de Fallot. A tetralogia de Fallot é uma doença congênita que cria um shunt da direita para a esquerda, em que todas as doenças que criam esse shunt da direita para a esquerda causam cianose no início da vida pós-natal, sendo assim uma cardiopatia congênita cianótica. A tetralogia de Fallot compõe quatro características, sendo elas a DSV, tranquilo, a obstrução da via de saída do ventrículo direito, ou seja, uma estenose subpulmonar, além de uma aorta que se sobrepõe à DSV e uma hipertrofia do ventrículo direito, em que todas as características resultam embriologicamente do deslocamento antero-superior do septo infundibular, que é o septo embriológico, tranquilo? Como foi falado no slide anterior, uma das quatro características da tetralogia de Fallot é o defeito do septo ventricular ou DSV. Esse defeito é uma abertura no septo interventricular, provocando assim uma derivação, ou seja, uma comunicação entre os ventrículos direito e o ventrículo esquerdo, tranquilo? Além dessa característica, né, da tetralogia de Fallot, nós temos uma segunda, que é a hipertrofia do ventrículo direito. Pela razão dessa acentuada hipertrofia do ventrículo direito, o coração geralmente estará aumentado e pode ter a forma de uma bota, tranquilo? Em que essa acentuação do ventrículo direito vai estar normalmente na borda da região apical do ventrículo, tranquilo? Nós temos que a obstrução ao fluxo de saída do ventrículo direito é mais frequente em razão do estreitamento do infundíbulo, ou seja, vai criar-se uma estenose subpulmonar, criando assim uma estenose pulmonar valvular, ou seja, na camada das válvulas do tronco pulmonar, tranquilo? Sendo assim, nos aspectos clínicos, nós vamos ter que as consequências clínicas decorrentes da doença congênita, que é a tetralogia de Fallot, vão depender da gravidade da estenose subpulmonar, pelo fato dessa estenose determinar a direção do fluxo sanguíneo. Temos que alguns pacientes com a tetralogia de Fallot podem sobreviver até a vida adulta, em que alguns estudos representam que esses pacientes não tratados 10% estavam vivos aos 20 anos e 3% aos 40 anos. Então, tem uma taxa bem pequena de sobrevivência, certo? Temos ainda que a maioria dos bebês com tetralogia são cianóticos desde o nascimento, justamente pela comunicação entre o sangue arterial e venoso no septo interventricular, né, que é aberto. E com a gravidade da estenose subpulmonar, as paredes das artérias pulmonares, né, então do tronco pulmonar saindo ali do ventrículo direito, tornam-se menores, tranquilo? Segundo o nosso livro básico de patologia, né, sendo ele o Hobbes, todas as características da tetralogia de Fallot, todas as quatro características principais, resultam embriologicamente do deslocamento antero-superior do septo infundibular. Ou seja, estas características acontecem a nível embriológico, em que o deslocamento antero-superior do septo infundibular vai provocar, né, um desvio de sangue da direita para a esquerda, formando assim aquela abertura entre o ventrículo direito, com sangue venoso, e o ventrículo esquerdo, com sangue arterial, tranquilo? Provocando assim uma estenose no corpo até a fase pós-natal da criança, tranquilo? Já o seu reparo cirúrgico, que é extremamente necessário para a sobrevivência da criança, temos que a cirurgia de reparação intracardíaca, que é o principal tipo de tratamento, tranquilo, para a tetralogia de Fallot, e é feito com o coração aberto de forma a permitir que o médico corrija as alterações cardíacas e melhore a circulação do sangue, fazendo assim com que seja aliviado todos os sintomas. Mas essa cirurgia geralmente é feita durante o primeiro ano de vida do bebê, quando são descobertos os primeiros sintomas, como cianose, né? E é confirmado o diagnóstico. Temos ainda o segundo tipo, que é uma cirurgia temporária, em que ela é menos utilizada, né? Pelo fato de ser temporária, mas ela é mais usada no caso de bebês que são muito pequenos ou fracos, né? Para passarem por uma cirurgia grande.
Dessa maneira, o cirurgião faz apenas um pequeno corte na artéria pulmonar, ali no tronco pulmonar, pelo fato de ter essa estenose, para permitir assim a passagem de sangue para os pulmões, o que vai melhorar os níveis de oxigênio no corpo, tranquilo? Temos ainda que o reparo cirúrgico é mais complicado para pessoas com atresia pulmonar e artérias brônquicas dilatadas, tranquilo? Que vai precisar, assim, um maior reparo, melhor desenvolvimento do cirurgião. Já no meio diagnóstico, para se detectar e determinar, né, uma possível, um possível reparo cirúrgico para a tetralogia de Fallot, nós temos que, com o advento da ecocardiografia e da angiografia, atualmente é possível assegurar um diagnóstico preciso da doença, tranquilo, refletido na determinação de maior número de casos, em que essa ecocardiografia é bem específica assim para determinar a tetralogia de Fallot, além de conseguir administrar uma possível abordagem cirúrgica procedimental para se tratar, aliviar os sintomas, né? Sendo a tetralogia de Fallot uma anomalia congênita cianótica, que causa cianose no corpo da pessoa. E esse ecocardiografia pode abordar e desenvolver uma nova dinâmica para abordagens cirúrgicas, tranquilo? Essas foram as referências usadas para fundamentar essa aula de tetralogia de Fallot. Nosso livro base, de Bases Patológicas das Doenças, o Hobbes, além do Atlas de Anatomia Humana, que foram retiradas algumas imagens do Néter, tranquilo? Essa foi nossa aula sobre cardiopatia congênita, especificamente a tetralogia de Fallot. Quaisquer dúvidas que podem ter ficado durante a aula, podem mandar e-mail, deixa aqui o meu e-mail, e espero que vocês tenham gostado.